João capítulo 15, verso 1 a 8. A temática selecionada de vocês está a partir do verso 16, que é o fechamento, porque esse capítulo ele tem 4 perícopes que são divididas. Então nós vamos tratar sobre essa primeira parte. Se você trouxe a Bíblia, vamos abrir juntos e meditar. João 15, primeiro, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E o verso 9: Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Queridos, firmado nesta palavra, nós iremos falar sobre um tema que vai juntar as 3 colocações desse encontro missiológico que está tendo ou teve aqui esses dias. Para produzir bem, diga comigo, para produzir bem. Vou dizer no 3, vocês falam bem forte. 1, 2, 3. Muito bem, para produzir bem. Nós sabemos que missões é um trabalho que a igreja, ou melhor, algumas igrejas e agências missionárias, elas fazem. Não há palavra missão na Bíblia, não há palavra agência missionária na Bíblia. Não há uma ordem para se abrir uma agência missionária, de maneira nenhuma. John York, no livro que ele escreveu, que foi lançado pela CPAD, quando ele fala sobre os pentecostais envolvidos com missões, ele diz que a missão de Deus, ela está impregnada em toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, você tem missão de Deus. A começar com Gênesis primeiro, porque o próprio nome de Deus já traz na sua essência a palavra missão. Quando você chega em Gênesis capítulo 12, verso 3, o Senhor Deus ordena a Abraão para abençoar as nações com o nome de Deus. Então, a partir daí, toda a Bíblia, de Gênesis 3,15 até o Apocalipse, você tem missões. Se você pegar, por exemplo, os 150 salmos da Bíblia, em especial o Salmo 2, missões. Tudo que Deus faz, de Gênesis ao Apocalipse, encerra-se com o desfecho de Apocalipse 5:9, onde Deus quer todos os povos adorando e glorificando o seu santo nome. Então, você não tinha na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, uma missão específica por uma agência, mas todos os crentes faziam a missão de pregar o Evangelho. Para vocês terem uma ideia, o Salvador Jesus Cristo. Quando você lê Filipenses 4, lá pelo verso 22, o apóstolo São Paulo diz assim: eu quero cumprimentar a igreja de Filipos, está lá no verso 1, mas no verso 22 do capítulo 4 ele diz: eu quero cumprimentar também os irmãos que estão na casa de César. Enquanto o Império Romano era contra a igreja, quem estava servindo o imperador era um servo de Jesus Cristo. Ou seja, a missão não era feita por um grupo especial, a missão ela era feita por toda a igreja. Hoje nós temos missões especiais, específicas, que lidam com essas questões, que elas são braços paralelos da igreja. E isso é muito importante, porque faz frente com essa igreja. Mas há que se dizer, nenhuma missão pode estar separada da igreja. Nenhuma missão. Toda missão, ela tem que estar ligada a uma igreja. Pelo paradigma bíblico, se você pegar Atos capítulo 2, Igreja de Jerusalém. Atos capítulo 13, Igreja de Antioquia. A Igreja de Jerusalém manda, a Igreja de Antioquia levanta, a Igreja de Jerusalém cai, a Igreja de Antioquia sustenta. Ou seja, não se pode fazer missões isolado.
E o grande problema é que nós temos hoje pessoas que se dizem missionárias, que estão indo para o outro lado, a vida toda desmantelada, não tem nada certo aqui, sai todo errado e vai tentar abrir missão lá. Há um certo teólogo que diz, quem está desmantelado para tentar consertar, quem está também desmantelado, são dois cegos que vão cair no buraco. Não funciona. Não funciona. Doente não pode ajudar doente, só pode ajudar quem está sarado. Amém? Então vire para o teu irmão e pergunte logo para ele, tu está saradinho? Pergunte. Você está sarado porque a igreja doente também não faz missões. Quero logo dizer para os irmãos, igreja doente não faz missão. Crente falador, crente que não ama a obra de Deus, que não ama a palavra, ele não vai saber o que é realmente a missão, ok? Mas todo crente saudável está pronto para fazer missões para a glória de Deus. Só quem pode dizer glória. Então, quando eu vi o tema de vocês, junta 3 palavras, não é isso? Qual é a primeira? Oração. Segunda? Vamos lá. Porque o tema que vocês escolheram, aliás, nessas 3 palavras, eles estão aqui dentro dessa passagem bíblica, de João 15. Vamos lá. Primeiro, oração. Vamos lá. Segundo, produzindo. E terceiro, pronto, permanecendo. Isso aqui é tão lindo, que se vocês analisarem, quando a gente fala de oração para missões, tem uma missionária que ela foi missionária na Índia, ela chegou a ganhar 10 milhões de pessoas para Cristo, mais o marido dela, e ela disse uma coisa interessante, ela disse que a igreja não sabe orar para missões e nem se envolver direto no espiritual com missões. Olha, só para vocês terem uma ideia, ainda aqui no Brasil nós temos muitos líderes que dizem assim, o Senhor vai vir aí com um grande avivamento que vai abalar, não vai ter esse avivamento. Já tem. O problema é que você não quer. Lá em Joel 2,28, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda. Aí Atos 2,17, Pedro diz assim, e nos últimos dias, Joel não usou os últimos dias, mas já Pedro usa, nos últimos dias derramarei. Deus não vai mais derramar nada. Ele já derramou. O que falta é você se apossar do que ele já te deu. Se você disser que Deus ainda vai derramar, está contrariando Joel 2,28 e Atos 2,17. Ele já derramou. O que vai vir depois disso? Porque a única coisa que veio depois de Jesus Cristo, primeiro o Pai, porque missões começa com a Trindade. O Pai envia, Jesus envia a igreja, e a igreja cumpre o que Jesus enviou. Essa é a trindade da missão. Então não existe mais nada para dizer assim, vamos esperar um mover para missões. O Espírito Santo está em nós. O problema é que eu não estou me apercebendo do que a palavra e os dons já estão disponíveis para nós. Então, oração para missão é muito importante. Outra coisa, não adianta eu só ficar aqui do Brasil, Senhor, abençoa o Nepal, abençoa o Nepal, abençoa o Nepal. Pronto, eu posso orar, mas eu também tenho que dar um jeito, se eu não for, ajudar alguém para ir. Porque Paulo diz assim, eu quero que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele diz, orem por todos. Mas aí em Romanos 10 ele diz, mas é preciso pés para irem anunciar as boas novas. Por isso que a igreja crescia. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Eu lamento, dificilmente, tanto a outra América como a Europa vão alcançar o nível de crente que hoje no Brasil nós estamos tendo. Pastor Ziel, é negatividade? Não. Mas o que é? É porque a igreja, quando ela não começou com um pastor espalhando. Ela começou com alguém, mas esse alguém espalhava os outros. Foi assim com Daniel Berg, foi assim com os missionários. Ou seja, hoje só tem um que está espalhando. Se nós todos, como igreja, não nos movermos para missões, nós não vamos alcançar o que é determinado pela palavra de Deus. Mas só para vocês terem uma ideia, nós vamos pegar essas 3 palavras para produzir bem. A primeira coisa, produtividade em qualquer área. Produtividade em qualquer área não acontece com sucesso se não tiver relacionamento. O jurista, ele tem que ter um bom relacionamento com as obras teóricas, ele tem que ter bons relacionamentos com as jurisprudências, se ele quiser ter sucesso na área dele. Um médico, para ter sucesso, ele depende de relacionamento com o profissionalismo dele. Qualquer pessoa, para ter sucesso, tem que ter dependência, interdependência, relacionamento. Digam comigo, relacionamento. Então veja bem, a produção não acontece sem experiência, a produção só acontece com experiência.
Isso aqui é interessante, queridos, porque o Senhor não cria na igreja algo automático. Não existe essa de automático. Não existe essa na igreja de místico. Eu vou fechar aqui os olhos e já já toda a Índia estará salva. Não existe essa. Tem que ter trabalho, tem que ter relacionamento, tem que ter prática. E só para vocês terem uma ideia, a igreja não é mecanicista, mas ela é orgânica. E quando se fala que a igreja ela é orgânica, isso envolve um processo espiritual, de dependência. Ou seja, essa dependência não está se tratando apenas do esforço humano. É por isso que vocês escolheram essas 3 palavras, a oração do esforço humano. Aqui não tem esforço humano. Quando você olha para essa questão de produzir bem, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você entra no projeto, o projeto não é seu. Segundo, a força que você tem não vem de você, vem do dono do projeto. E em terceiro lugar, você só precisa se dispor para fazer o projeto. Amém? Nesse texto todinho que Jesus vai falar aqui conosco hoje, você só é um cipó. Diga comigo, eu só sou um cipó. Pronto. Virei para o teu irmão, diga para ele, eu só sou um cipó. Pronto. Ah, mas eu tenho doutorado, não quero saber, você só é um cipó. Ah, mas eu tenho pós-doutorado, não quero saber. Ah, mas eu sou pastor, não quero saber, você só é um cipó. Jesus diz, vocês são vara. Vara aqui no original é cipó. Cipó é um talo. E eu vou diminuir você aqui todinho. É só um talo, é só um cipó, é só um caco, é só um resto. Acabou-se a conversa. Se você entrar, escute, se você entrar na missão pensando que é alguém, você pensa, eu vou para o Nepal. Imagine o pastor Silvio. Vocês pensam que ele foi para o Nepal pensando, eu vou fazer, eu posso fazer. Tem tanta gente que é formada em relacionamento, formada em sociologia, formada em tudo e quando vai não faz nada. É como Augusto Conte, o pai da sociologia, que nunca prestou porque não sabia se relacionar com mulher. Então deixa eu te dizer uma coisa para você aqui hoje. Quando você vai fazer missões, coloque na sua mente, o projeto não é seu. De quem é o projeto? Pronto, então pronto. Tire da sua mente essa. Eu estou com a ideia. Pronto, o irmão chegou para mim e disse, pastor Zé, Deus me deu uma nova visão. Eu disse, então a de Jesus eu tenho que botar de lado. Por quê? Porque ele disse há muito tempo em João 4,35, olhai e vede os campos que estão. Antes de tu ver o campo, Jesus já viu. E o grande problema é que tem gente que só tem projeto, mas não tem a ação da mulher samaritana, que ganhou uma cidade quase toda para Cristo, porque estava cheia de Deus. Irmãos, só teve 2 homens na Bíblia, 2 pessoas na Bíblia que ganharam quase uma cidade toda para Deus. Quem foi? Jonas, o pregador fraco, o pregador mais fraco da história, cheio de ódio, não queria que o povo se salvasse. Pregador fraco, pregou com ódio. Pregador fraco, pregou zangado. John Piper, aliás, o pastor Eugene Peterson, ele diz numa obra dele que Deus deixou o exemplo de Jonas para mostrar que Jonas foi pregar com ódio, que Jonas foi pregar com tristeza, que Jonas foi pregar como um fujão, mas ele pregou e a cidade toda se converteu. Olha, agora imagine aqui. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, a gente jejua uma hora e vai para a rua, prega como Isaías, ninguém se converte, prega como Jeremias, o Jonas zangado, sem jejuar, com preguiça, fugindo, ganhou uma cidade todinha. Mas sabe o que é isso? Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eugene Peterson disse que Deus deixou esse livro para mostrar para nós que quem salva não é o pregador, é o evangelho. Se você pegar Atos 17, Paulo pregou numa cidade. O final do texto diz que ninguém quis aceitar Jesus. Algumas pessoas aceitaram. Olha o nível de Paulo. Agora, quando você vai para João 4, a mulher samaritana chega e corre e diz assim, venham ver um homem que disse tudo sobre a minha. Não será o Messias? Aí a Bíblia diz que a cidade todinha correu e foi lá. Quando chegou, Jesus pregou e aceitou a Jesus Cristo como Salvador. E olhem para cá, eles disseram, mulher, não é apenas porque você falou, mas agora nós temos visto que ele é o Messias, o Filho de Deus. Sabe qual é a ideia que nós temos que ter? Escute bem, não vá fazer missões confiando em estatística, não vá fazer missões confiando no teu doutorado, vá fazer missões sabendo que você é só um cipó, é só um caco, é só um vaso. Amém? Quem é um cipózinho aí de Deus?
Porque aí você vai dizer, pastor Ziel, o senhor está me diminuindo. Eu vou te mostrar na Bíblia. Capítulo 18, verso 27 de Gênesis. Olha o Abraão. Abraão evangelizando Sodoma e Gomorra. Aí ele diz, Senhor, não se zangue comigo. Não se zangue comigo. Eu me atrevo a entrar na tua presença, ainda que eu seja o quê? Pó. Mas ele ainda se diminui. Ele diz, ainda que eu seja pó. E o quê? E cinza. O Dr. Wilbur Norman, quando ele foi fazer missões na selva amazônica, que ele voltou do Dallas, ele disse que a primeira coisa que encontrou quando pisou lá na selva foi um homem endemoniado. E ele disse, eu passei vários anos no seminário, nunca me ensinaram a expulsar demônio. O que eu faço agora? Se você ler o livro dele, Batalha Espiritual, ele conta isso. Doutor em grego, a maior autoridade, para mim, a maior autoridade de grego viva ainda hoje no Brasil. Aí ele disse que foi analisar, estudar. E Deus, pela Bíblia, revelou para ele como era a batalha espiritual. Escute aqui, olhe para cá. A obra de Deus não é feita com o que você tem ou com o que você acha que tem. A obra de Deus é feita com a confiança nele e a dependência do poder dele. Eita glória. E deixa eu te dizer, Deus quando te envia, no Salmo 103, 14, ele diz, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Você pode pegar qualquer livro de igreja, como administrar a igreja, 10 passos para a igreja ter sucesso. Quando tu pega um crente ruim, tu esquece toda a teoria. Isso já aconteceu comigo, irmão. Como fazer a igreja crescer? Irmão, 10 passos para a igreja avançar. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Quando você lê Isaías 45, 9, ele diz, nós somos cacos entre os cacos. E quem é tu para discutir com o Criador? Quem é o barro para discutir com aquele que faz a obra? Por que você me faz assim? Na obra de Deus, você é apenas uma vasilha na mão dele. E quando você toma consciência disso, aí está o segredo do sucesso. Atos 9, 15, Deus disse para Ananias, vai, porque ele será para mim um vaso escolhido para levar meu evangelho a reis, aos gentios e a toda a terra. E eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Mas Deus disse assim para Paulo, ele é um vaso. Então escute aqui, para produzir bem tem que ser cipó, para produzir bem tem que ser vaso, para produzir bem tem que ser caco, para produzir bem tem que ser vasilha, porque o poder de Deus não habita em quem é grande. Primeira Coríntios 15, 10, Paulo diz assim, pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos. Ele bota uma vírgula. Eu não. A graça de Deus. Para vocês terem uma ideia, ninguém despreza o conhecimento. Ninguém despreza a ciência. Ninguém despreza o saber. Mas quando você vai em Bristol, pergunte como foi que George Miller, quando eu estive na cidade dele, eu olhei os galpões, eu disse, meu Deus, como é que esse homem sustentava isso? 10 mil crianças que tinha manhã, que não tinha nada para comer. Como ele sustentava aquilo? Eu entrei na sala dele e vi a Bíblia, toda marcadinha. Alguns falam em 150 vezes, outras 200 vezes que ele leu. E ele desprezava a ajuda de pedir aos outros. São galpões que ainda hoje são bonitos, grandes. Ele dizia, Deus nunca falhou comigo pelas orações. William Carey,
Se vocês pegarem Hudson Taylor, todos esses homens fizeram missões, não porque se acharam suficientes, mas porque dependeram do poder de Deus. Igreja, escute bem uma coisa. Quando você olha para a palavra de Deus, 1 Coríntios 3:7, olha o que Paulo diz. Eu plantei, pregue comigo. Ele disse como? Eu plantei e quem? E Apolo regou. Olha como isso aqui é lindo. Eu plantei. Quem foi que plantou? Paulo. Só quem tem boca, fale bem forte. Quem plantou? Paulo. Vamos lá, quem plantou? Paulo. Aí quem é que vem regando? E o Apolo era o camarada que mais sabia falar da escola de Alexandria, filósofo indo e voltando. Paulo era ruim de boca, Paulo era ruim para falar, Paulo era cambota, Paulo tinha um nariz grande. Paulo, quando ia pregar, ele fazia até crente dormir. Está lá na palavra de Deus, em capítulo 20 de Atos. O menino dormiu que caiu da janela. E sabe o que a igreja de Corinto diz de Paulo? A tua presença é fraca e você só sabe escrever, mas para falar você não tem nada. Deixa eu dizer uma coisa. Aí o apóstolo São Paulo acaba com a gracinha. Ele diz, vocês pensam que eu sou alguma coisa? E se vocês estiverem pensando que o Apolo é alguma coisa, pior. Eu plantei. Ei, e o quê? E Apolo? Vamos lá, eu plantei. Agora preste minha atenção. Tem um problema. O Apolo plantar e o Paulo plantar, não quer dizer que vai crescer. O que é que tem lá na Rua Azusa hoje, do Seymour? Não tem nadinha. O que é que tem do Farran? Não tem nada. O que é que sobrou deles? O que é que sobrou de produção? Nada. Eu plantei e Apolo. Aí isso ele está dizendo no 6:7. Mas aí ele diz, mas Deus é o quê? Gente, preste bem atenção. Eu plantei e Apolo. Às vezes eu estou no culto de doutrina, aí a igreja lotada, não é assim? Gente, aí vem e termina. Eita Deus, tu tem me abençoado mesmo, olha essa multidão. Não é tu não. Às vezes uma irmãzinha está lá pertinho da outra, olha, tu não pode perder o culto hoje. Nosso pastor vai estar pregando. O outro sai, vai lá na casa da irmã, rapaz, tu está doente, vamos lá na igreja, vamos ouvir o nosso pastor. E Deus tem uma palavra, é assim ou não é? Aí tu pensa que está fazendo o negócio crescer, não é tu não. É como um pastor, que um rapaz, todo dia estava assistindo o culto, bem na frente dele. Aí ele ficou, disse, esse rapaz, todo domingo está aqui, todo culto de ensino está aqui. Aí ele foi lá, ele disse, meu amigo, eu vou lhe fazer uma pergunta, você é daqui? Ele disse, não sou daqui não, pastor. O senhor é da minha igreja? Também não. O que você está fazendo aqui? Aí ele pensou, ele disse que pensou com ele. São os meus sermões expositivos que lhe atraem? Ele disse, não, é porque tem uma moça aqui da igreja que eu sou louco por ela e ela não me dá atenção. Enquanto ela não me dá atenção, eu vou ouvindo aí seu sermão. Eu plantei? Eu plantei? Eu plantei? Mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Olhe para mim aqui, aí Paulo acaba com a gracinha da igreja de Corinto. Porque nem o que planta, não, nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa. Um dia eu estava lá no culto, aí o irmão disse assim, pastor, dá para o senhor ir amanhã na igreja lá, na casa de uma irmã, porque eu quero o senhor ver o trabalho que a gente está fazendo lá. Eu disse, eu vou, irmão. Aí eu fui. Cheguei lá, crente por todo, só faltou ter crente em cima das telhas. Aí eu disse, irmão, e aqui como tu começou? Não, pastor, eu vim aqui na casa dessa irmã, evangelizei ela, e ela aceitou Jesus. Aí eu perguntei se podia ficar fazendo culto. Aí nós queremos que o senhor faça só o templo. Aí quando aquele irmãozinho morrer, ninguém vai lembrar dele, mas vão lembrar de mim. Pastor Zé fez o templo, mas eu não fiz a igreja. Então a grande questão é, não pense que você é alguma coisa. Quando você vai para um campo, coloque na sua mente, eu vou porque quem me escolheu é quem vai me dar graça.
Só quem crê nisso, diga glória a Deus. É por isso que quando você lê 2 Coríntios 3:5, Paulo diz: não que pensemos de nós ser alguma coisa. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que a nossa igreja no Brasil está cheia de gente que sabe demais. Na hora que a gente erra um S, aí pronto. Aí o irmão veio, né, assim. Aí, um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor Zé, ali no final o senhor conjugou o que era no plural no singular. Eu disse: não, eu sei, é porque tem dia que a gente está assim mesmo, que nem tu. Aí ele disse: é assim mesmo, né, pastor? É assim mesmo. Mas nós estamos cheios de detalhes, mas pouca coisa de Deus. Sim ou não? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós tínhamos uma missionária lá no Bangladesh, e ela voltou agora de lá. Passou 20 anos. E eu coloquei ela para trabalhar. Ela pediu, pastor, e eu coloquei ela na Secretaria de Missões. Quando foi um dia ela chegou: pastor, pega a secretaria. Eu disse: o que é, minha santa? Eu não aguento ficar em cargo, não. Me mande de novo para missões. Pronto, está lá para Amazonas, lá no fim do mundo. Porque, irmão, quem ama a obra de Deus não está buscando posição ou privilégio. Quer fazer porque sabe que o dono da obra lhe sustenta. É por isso que a gente grita como Paulo em Filipenses 4:13: eu posso todas as... Pronto. Agora a temática que vocês escolheram, vamos para o texto, para me correr aqui, para me ser breve e encerrar. Como é que começa o texto? Leiam aí lá o verso primeiro, vocês, bem forte. Vamos lá, pregue comigo. Como é que começa o texto? Eu sou, vamos lá, primeiro, vamos lá. Eu sou... Vamos lá, bem forte, digam comigo. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai? Pronto. Primeira coisa, você nunca vê na Bíblia Jesus comparando a igreja com sindicato. Jesus comparando a igreja com elite. Jesus só compara a igreja com coisa que cresce. Ovelha. É assim ou não é? Pronto. Ovelha, família. Você pode pegar todas as analogias. Agora aqui, o Senhor Jesus pega a videira. Digam comigo, videira. Em Israel havia 4 tipos de economia. Quem se lembra aí? Me ajude. Quem se lembra? As 4 economias de Israel. Não, dos alimentos. Vamos lá, dos alimentos. Oliveira, trigo, não é isso, pastor? Videira, pronto. E o figo. Era 4. 4 economias que sustentavam a casa de Deus. Jesus chega e se coloca como a terceira economia. Preste bem atenção para tu entender o que é missão aqui. Ele pega e vem com a terceira economia. Se você pegar Abacuque 3,17, ele diz: ainda que não haja gado no... Uma economia que ele falou. Ainda que o produto da oliveira... Ainda que não haja fruto na... Ainda que as ovelhas se espalhem do... curral, pronto. Se acabar tudo, se acabar a economia, se acabar tudo, ele estava falando de economia. Jesus agora chega e diz: eu sou a videira. Vamos lá, eu sou a videira. Agora tem uma coisa interessante. Eu estava analisando, pastor Nilton, por que Jesus não se comparou com palmeira, que é mais resistente? Por que ele não se comparou com uma madeira boa? Jesus se compara com o quê? Com a videira. Agora, se vocês analisarem, a videira, quem já viu alguma casa construída com um pau de videira? Tem? Porque a videira não dá madeira, ela só dá o quê? É um talozinho. Não é isso? É um talozinho. Agora, escute bem. A primeira economia do mundo, depois do dilúvio, Gênesis 9:20, começou com o quê? Quando Noé saiu da arca, que aí ele foi fazer uma roça, qual foi a primeira coisa que ele plantou? É a primeira vez que aparece na Bíblia. Porque você tem a palavra vinha e você tem a palavra videira. 90 vezes aparece no Velho Testamento. 63 vezes no Novo Testamento. Ampelos. Agora, quando você pega a videira, olhe para cá para você entender o mistério. Jesus diz: eu sou a videira, o quê? Verdadeira. Porque se você pegar a videira,
Ela tem que dar alguma coisa. Escute que aqui eu estou falando como produzir bem. Você tem que produzir na missão, produzir aqui na igreja. Tem crente que se congrega. Tem crente que vem para o culto de domingo da elite, mas não produz nada para Jesus. Ele canta no vocal. Não pense que você cantando no vocal, no coral, está produzindo. Não, você está cantando. Produzir é falar de Jesus. Produzir é ganhar almas. Produzir é pregar evangelho. É assim. Eu digo lá na igreja, nós tem advogado lá tem advogado, tem juiz, tem todo mundo. Eu digo, olha, é o seguinte, vocês têm que trabalhar, senão vocês não ganham nada no céu. Vão evangelizar, vão falar de Jesus. Você que é advogado, fale para o seu colega, está lá no banco, a irmã é madame. Não fica com vergonha não, minha irmã. A madame fala para outra, porque tem muita madame velha que está cheia do diabo, cheia do cão, cheia de Satanás. Diga para ela, Jesus te ama, diabo. É assim, e Jesus resgata. Tem irmã que fica com medo. É a doutora fulana, às vezes aquela doutora. Agora mesmo um advogado chegou para mim, pastor Zéu, essa ideia que o senhor me deu. Olha, essa ideia que o senhor me deu, eu entrei, aí eu vi um juiz. Aí eu disse para ele, eu posso lhe dar uma Bíblia? Ele disse, uma Bíblia? Ele disse, é. Eu disse, bote o nome dele, bote personalizado. Ele disse, uma Bíblia? É. Ele deu uma Bíblia. Pronto, quando foi um dia, o doutor lá da igreja disse que ia passando, ele disse, ei, fulano, vem aqui, entre aqui no meu gabinete, o juiz. Olha, eu já estou lendo essa Bíblia que você me deu. E eu estou com alguns problemas. Ore ao teu Deus aí para resolver algumas causas minhas. Aí ele orou por ele na sala dele. E mais gente pensa, tem irmão que pensa que eu só falo coisa fora da Bíblia. Olha para cá. Quando você pega Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que andava atrás de Jesus, e quem sustentava Jesus, ele vai dizer, Maria Madalena, que ele tirou 7 demônios, e as mulheres de autoridade, que Jesus libertou também, tirou cão delas, e agora elas andavam glorificando a Jesus. Olha para cá, só faz missões quem é bem trabalhado, porque terra velha que não vale nada, não produz nada para Deus. A semente caiu em boa terra. Bate assim no peito e diga, eu sou terra boa. Pode plantar, Jesus, pode plantar aqui, diga, eu sou terra boa. Pega na mão desse santo aí, diga, você é terra boa. Aí tem estrume bom, tem adubo. É terra boa ou é terra ruim? Mas escute bem, olha, vamos lá. Aí ele diz, eu sou a videira. A videira, irmãos, nós estamos falando de Gênesis 9:20. Depois você vai ver Gênesis 40, quando o rapaz tem um sonho, falando da videira. Aí quando você chega em Isaías 5, tinha um povo que era videira. Quem era o povo que era videira? Vamos lá, quem era o povo que era videira? Israel. Só que Deus escolheu Israel para fazer missões, levar o evangelho, levar a mensagem, levar a palavra a outros povos. Mas Israel não prestou. A Bíblia diz que Deus esperou, está aí no capítulo 1, capítulo 5, verso 1 a 7. Esperou que dessem uvas boas, mas deram o quê? Uvas bravas. Olha para cá, cuidado para você não ser um crente improdutivo. O pior é que quando você chega em Mateus capítulo 21, verso 19, aí Jesus fala deles e diz, eu fui procurar frutos. E o que foi que ele achou? Folhas, aparências, glórias, mas não tinha frutos. Quando Jesus abre a boca e diz, eu sou a videira, ele estava dizendo, eu agora assumi o lugar de Israel. Isso aqui é muito importante para que você entenda. Primeiro, ele coloca agora a comunidade nele. E quando ele diz, eu sou a verdadeira, ele estava combatendo agora Israel. E isso aqui é interessante para que você comece a entender que ele e o pai estão juntos. Nesse processo, ele é tanto a videira, como o pai é o lavrador. Ou seja, ele é o ramo, ele é o tronco, ele é tudo. E por que ele começa assim, pastor Ziel? Porque ele quer mostrar para o novo povo, a nova comunidade, que para produzir bem,
é preciso estar na videira. Aqui começa. Por que a reforma protestante não produziu missões?